Olá, democratas da democracia brasileira. Você tá bem? Tem certeza? Quer um colo? Eu vou ficar devendo. Sinta, meu amigo, apalpe, pegue com muita força, sinta a robustez das nossas instituições. Na democracia, a brasileira, juiz da Suprema Corte, recebe em casa senador. Ministro da Justiça comunista diz que defende a democracia. E ex-presidente mulher que quebrou o país assume o banco dos BRICS. Uau! Bom, esse programa aqui do canal da Dama de Ferro é o Boletim de Notícias. O Boletim de Notícias da Dama de Ferro leva mastigadinho até você as notícias mais importantes. E também fazemos uma análise dos fatos de forma crítica e independente. Podemos contar contigo? Por favor, ajuda a gente compartilhando o nosso conteúdo, assina o nosso subscribe, cancela a Lacraflix e a Globoplay e apoia quem te defende. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano imbecilizante e criminoso que domina nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Jovem Pan se curva de vez ao sistema com demissão de ex-MBL. Polícia do DDD 21 investiga a mãe de Larissa Manoela por suposta intolerância religiosa. TV de extrema esquerda Globo surpreende ninguém e assume lado político. Jovem Pan se curva de vez ao sistema com demissão de ex-MBL, a antiga empregadora do professor Marco Antônio Villa, que foi candidato por um partido de esquerda e perdeu a eleição, decidiu demitir o ex-integrante do MBL, o jurista Tiago Pavinato. O professor era apresentador do programa Linha de Frente e comentarista dos Pingos nos Is. Na segunda-feira, Pavinato chamou o desembargador Ayrton Vieira de vagabundo e tarado por causa da decisão do magistrado de absolver um acusado de pedofilia. Na sequência, o apresentador se negou a pedir desculpas, descumprindo uma ordem direta da direção do canal. Olha, a gente sabe o quanto a Jovem Pan vem sendo prejudicada, não é? Seja pelo movimento fascista de extrema esquerda Sleep Giants, que pressiona empresas a removerem anúncios da emissora, seja pelo próprio sistema. Todo mundo lembra como foram os tempos da eleição e pós-eleição para a tradicional rádio Jovem Pan. Bom, o doutor Tiago vinha se destacando bastante na emissora, que andava bem esvaziada após a demissão dos principais comentaristas. O doutor Tiago deu um giro de 360 graus e parou de interagir com a moçada do MBL, parou de participar de lives com o Luciano Ayan, aquele lá, lembra? Lives também com a isentona Madalene Lacasso e também com o blogueiro de extrema esquerda Fábio Panunzio, ex-Bandichina. Eu agradeço ao Henrique Soldani por essas imagens que eu peguei do Twitter dele. Ao direcionar suas forças como direitista, conservador e afins, o Tiago Pavinato rapidamente teve sucesso. E ele de fato é bastante talentoso, bom jurista e bom apresentador. Se ele mudou de fato, se ele saiu do MBL de fato e de direito, só o tempo diria. E com relação à demissão, todo mundo que já teve um mínimo de vivência em ambiente corporativo sabe que as demissões raramente são processos por um ato único. O normal é que seja um processo e usualmente se chega em algum ponto que é tido como a gota d'água. Aparentemente foi o que aconteceu, nós não temos como saber. Mas de fato o que fica de concreto é que ainda que com essa pecha de ex-MBL, o Tiago Pavinato se encontrou como apresentador e comentarista e não deve ficar muito tempo sem espaço para tecer suas opiniões. E um outro ponto que fica naturalmente é a atitude da Jovem Pan de se prestar a esse papel. Não bastasse aceitar bovinamente as imposições do estado de exceção, agora a Jovem Pan demite alguém alegando receio de um desembargador processar por críticas feitas pelo apresentador. É curioso, e como postou recentemente o nosso Daniel Gonzalez, há uma frase do Winston Churchill que se aplica perfeitamente à Jovem Pan. Entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu a desonra e terá a guerra.
Polícia do DDD 21 investiga a mãe de Larissa Manoela por suposta intolerância religiosa. A Polícia Civil do DDD mais incrível do Brasil, o DDD 21, surpreendeu a moçada nos Arcos da Lapa. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, abriu um inquérito para investigar se a pedagoga Silvana Taques Elias dos Santos, de 51 anos, cometeu crime em uma mensagem enviada à atriz Larissa Manoela, uma mensagem privada. Silvana usou o termo macumbeira ao se referir à família do noivo da atriz, o André Luiz Frambach, que é espírita kardecista. O termo é considerado por pessoas ditatoriais da escola de ditadores do Silvio de Almeida pejorativo para se referir a religiões de matriz africana. Abre aspas para mamãe da Manulari. Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. KKKKK. Escreveu Silvana numa mensagem privada enviada à filha no Natal de 2022 pelo WhatsApp. A investigação foi aberta a partir de uma notícia crime de discriminação e preconceito de religião feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio. Segundo a tal comissão, a configuração desse ato discriminatório apresenta-se como formas contemporâneas do racismo que objetiva preservar a incolumidade dos direitos da personalidade, como a essencial dignidade da pessoa humana e que deve se inibir desse modo comportamentos abusivos que possam ser impulsionados por motivações subalternas, disseminar criminosamente o ódio público contra pessoas em razão de sua religião. Bom, em linhas gerais, você só pode tirar sarro dos cristãos, tá bom? Dos demais, já sabe. A notícia crime é assinada por 2 advogados cujos nomes eu não vou falar. Bom, o Brasil, ou parte dele, acompanhou a novela Larissa Manoela. Os cruéis papais da Lari tomaram para si o patrimônio da mocinha e ela passou dificuldades. Foi comprar um salgado e um quissuco lá em Parada de Taipas e não tinha dinheiro, oh meu Deus! É sabido que essa questão tinha resolução de certa forma até simples, não é, Larissa Manoela? Larissa poderia contratar um advogado e desfazer os contratos com os pais. E sabe-se lá por que ela resolveu expor o pai e a mãe. A decisão é dela e não nos interessa os motivos. Mas voltando ao caso do preconceito fake, fica a lição para a direita. É fundamental, é mandatório usar os instrumentos que dispomos contra quem afronta os cristãos. Por mais que eu particularmente tenha como princípio defender a liberdade total de manifestação, inclusive piadas contra cristãos, não podemos continuar agindo como faz a bancada de direita. Apanha quieta e só atua na defensiva. Se a delegacia do DDD 21 abre o inquérito a pedido de 2 advogados paulo-freireanos para investigar a fala da mãe da Larissa, que usou o termo macumbeiro, por que a direita não faz o mesmo? A direita continuará sendo o paga-lanche do país? O bobinho, os bochechas rosa que não atuam e seguem sendo perseguidos? Acorda, direita! TV de extrema esquerda Globo surpreende ninguém e assume lado político. A emissora de extrema esquerda que mais emburreceu pessoas na história do país, a Globo, por meio do seu canal que ninguém assiste, que só tem repercussão por causa do Twitter, a Globo News, tirou a fantasia de vez. A blogueira petista Natuza Neri estava mais eufórica que o professor Vila e o Reinaldo Azevedo juntos, com a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A casa caiu, já era Jair! A empolgação da blogueira foi no mínimo surreal, para não dizer outra coisa. A fala da blogueira Natuza gerou críticas até mesmo da imprensa esquerdista. O portal que mais parece o PSOL, o UOL, publicou um texto com críticas às falas da blogueira. A blogueira lulista Natuza é a mesma que tietou o ministro da Fazenda Fernando Haddad para o petista tocar um violãozinho durante uma entrevista. Quem se lembra dessa patética cena que já entrou para a história como símbolo da falência total do jornalismo moderno? Olha só, a emissora extremista já deixou muito claro que tem lado e não esconde de ninguém. Os seus blogueiros ainda fingem que são independentes, mas não tem mais como levar a sério. Você lembra, por exemplo, das falas do ex-marido da Fátima Bernardes no debate presidencial? O senhor não deve nada à justiça, tá, Lula? E na posse do Lula, o ex-marido da Fátima Bernardes foi além.
Até o céu está mais azul hoje, disse o ex-marido da Fátima. O que espanta é que tem gente que não só assiste a Globo, como leva a sério essa emissora esquerdista. Acredite você. A direita deve focar cada vez mais no trabalho de base. Por mais importantes que sejam os ativistas digitais, em duas eleições seguidas a direita elegeu um apanhado de ativistas digitais que, em essência, continuam sendo ativistas. Precisamos de parlamentares que dominem a burocracia, que tenham entendimento de funcionamento da máquina pública, que saibam mexer no Excel. Ou a gente acorda e forma uma base sólida intelectual de direita, ou o governo e sua emissora extremista Globo serão os únicos que poderão falar. Aí será de fato o livro 1984 aplicado em definitivo no Brasil. Socorro! Esse foi o Boletim de Notícias da Dama de Ferro. Qual o teu sentimento após assistir tudo isso? Foi massa, né? Não? Foi ruim? Comenta aqui pra gente saber e assine o subscribe da Dama de Ferro, tanto no Instagram quanto no YouTube. E não se esqueça, desligue a grande mídia, não clique neles. A velha e mofada mídia não dá notícias. Eles passam a narrativa dos poderosos. Ajude a mídia independente. Você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Um beijo na alma. Até mais.